Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Olá, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com alegria renovada, para mais um estudo de obras póstumas dentro do programa Luz na Penumbra. E nós agradecemos imensamente o carinho que cada um de vocês tem desejado a nós, tem dispensado a nós, não só aqui no Luz na Penumbra, mas todos os programas da Rádio Rio de Janeiro, pois todos temos o maior interesse em fazer com que essa rádio cresça, e cresça muito, não pela rádio em si, mas pelo que ela leva, pelo conteúdo que a rádio faz chegar a pessoas, às vezes distantes daqui do Rio de Janeiro, e que tem muitas necessidades. Aliás, todos nós temos muitas necessidades. Só que essas muitas necessidades, às vezes, não podemos falar com ninguém, a gente não tem como. Às vezes a gente está sozinho, pessoas vivem sozinhos. Então, elas não têm com quem desabafar e não têm o que receber. Essa é uma realidade de muita gente no mundo inteiro. Então, precisamos realmente fazer com que essa rádio chegue cada vez mais longe, chegue a cada vez mais ouvidos, cada vez mais irmãos possam ter contato com os programas da Rádio Rio de Janeiro. Volto a dizer, não pela rádio, não pelas pessoas que trabalham aqui na rádio, sejam voluntárias ou funcionárias, mas pela divulgação da doutrina de Jesus, pela divulgação da doutrina do Cristo, que essa doutrina realmente consiga chegar a um número maior de pessoas e que esse número maior de pessoas possa ter essa consolação, ter esse entendimento, saber que seu filho não deixou de existir, saber que sua mãe não deixou de existir só porque desencarnou, saber também que um dia nós nos reencontraremos, saber que não estamos na última chance, estamos sim tendo todos os dias chances, e que quando nós desencarnarmos, que vamos passar um tempo na espiritualidade, nos preparando para novas oportunidades, depois voltaremos à Terra ou iremos para outro planeta, mas na matéria, para continuarmos essa marcha da evolução, essa marcha rumo à perfeição. Um dia, todos nós, como diz meu amigão Robson Ribeiro, todos nós seremos anjos, assim como Jesus o é. Todos nós seremos perfeitos, espíritos puros. Mas enquanto não somos, precisamos realmente entender o que a doutrina espírita nos passa, o que o Evangelho de Jesus nos passa. E para isso, muita divulgação é necessária. Por isso, nós agradecemos a cada um de vocês, principalmente quem faz parte do Clube da Fraternidade. Se você puder fazer parte do Clube da Fraternidade, entre em contato com o número do clube, tanto por telefone quanto por WhatsApp, é o mesmo número, é o 21 3386 1422. 3386 1422 é o telefone e o WhatsApp do Clube da Fraternidade. Você manda uma mensagem, diz: olha, eu quero me inscrever no Clube da Fraternidade. E vai chegar então um boleto para você, ou via e-mail, ou via correio. Hoje em dia nós estamos pedindo muito que as pessoas possam passar o seu e-mail para receber de forma digital, porque aí evita de não receber o boleto. Os correios muitas vezes falham e as pessoas não recebem o boleto, não recebendo o boleto não contribuem com a rádio. E aí a gente tem uma perda muito grande. Então, se puder ser por e-mail passar o seu e-mail para
que a equipe do Clube da Fraternidade possa lhe enviar todos os meses o boleto para ser para sua contribuição chegar até nós, isso vai facilitar muito, ajudar muito a nós. Então, mande, a partir de R$20, claro, o valor, mande uma mensagem para o WhatsApp do Clube da Fraternidade, repetindo, 21 3386 1422. 3386 1422 é o telefone e o WhatsApp do Clube da Fraternidade que mantém esta rádio no ar. E muito obrigado a todos e a todos aqueles que não conseguem contribuir com recursos financeiros, mas conseguem contribuir orando por nós, mandando boas vibrações, mandando bons pensamentos, para que esses pensamentos cheguem até nós e consigam nos animar daqueles momentos mais difíceis que nós, como seres humanos, ainda muito distantes da perfeição, nós caímos muitas vezes nesses desânimos. E aí vem a mensagem de um irmão, aí vem a oração de uma irmã, aí vem a palavra amiga de alguém e nos levanta novamente. Graças a Deus, vocês estão sempre conosco. Vamos continuar então com o estudo do livro Obras Póstumas. Estamos no capítulo Constituição do Espiritismo e Kardec está falando a respeito da Comissão Central. E ele então, ele traz aqui alguns pontos que são importantes, que são as atribuições principais da Comissão Central. Já lemos os 7 primeiros e agora vamos dar continuidade à leitura no oitavo ponto principal de ação da Comissão Central. A publicação das obras fundamentais da doutrina nas condições mais favoráveis à sua vulgarização. A elaboração e publicação das de que daremos o plano e que não teremos tempo de executar em nossa atual existência. A animação de que precisem as publicações que sejam de proveito para a causa. Aqui Kardec já prevendo que ele não daria conta de fazer todas as obras, de elaborar todas as obras e de divulgar, de publicar essas obras fundamentais na atual existência, naquela existência como Hippolyte Léon Denis Rivaio ou Allan Kardec. Então ele coloca como ponto fundamental exatamente de publicar as obras fundamentais da doutrina. E quando fala nas condições mais favoráveis à sua vulgarização, essa palavra ela sofreu uma mutação no entendimento. Vulgarização hoje, a gente chama algo de vulgar, é algo ruim, né? Negativo. Mas vulgarização quer dizer propagação, fazer com que as pessoas mais simples, inclusive, tenham conhecimento. É a propagação da doutrina, é a propagação dessas obras fundamentais. Então é isso que Kardec está colocando aqui no 8º ponto. 9º ponto, a fundação e conservação da biblioteca, dos arquivos e do museu. Kardec já tinha essa preocupação de ter uma espécie de museu do espiritismo que deveria reunir documentos que fizeram parte do princípio da elaboração da codificação espírita. E por que isso? É preciso que nós entendamos como foi a história, o que Kardec passou. Meu amigo Wagner de Assis, baseado no livro de Marcel Souto Maior, Kardec, a biografia, fez o filme Allan Kardec. E nós temos ali, nada vai agradar a todo mundo, né? Todos os pontos têm alguma coisa que, não gostei desse ponto, não gostei daquele. E o Wagner sabe da minha opinião, de alguns pontos ali no filme, mas no geral o filme é muito bom, retrata muito bem o que passou Allan Kardec na época da codificação. E nós vemos que a vida dele não tinha nada de fácil,
Não tinha nada de tranquilinho, não. Ele passou muitos, como dizem por aí, muitos perrengues, né? Muitas dificuldades. E essas dificuldades fizeram com que ele sofresse, principalmente porque ele, com aquelas dificuldades, não ia conseguir cumprir certas coisas que ele precisava para levar a doutrina espírita mais adiante, mais além, transformá-la numa coisa, em algo mais forte. Então, essa questão do museu é muito interessante. Nós sabemos que tem um projeto de constituir um museu em São Paulo, só que a gente não sabe quando isso vai acontecer e se vai acontecer, mas seria muito interessante ter um museu do Espiritismo, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Que é agora a terra do Espiritismo. 10º, a administração da Caixa de Socorros, do Dispensário e do Retiro. O que é a Caixa dos Socorros? Exatamente o que está falando o nome. É uma espécie de caixinha onde você consiga, de vez em quando, ajudar a certas pessoas ou certas famílias em situação difícil. O dispensário, ou seja, dispensar ajuda às pessoas, fazer com que essa ajuda chegue às pessoas. Então, a gente sabe que a bandeira do Espiritismo, como já citamos aqui várias vezes, é fora da caridade não há salvação, e não poderia ser diferente ter essa administração, essa comissão central. Hoje, os centros espíritas, eles buscam atender as pessoas com necessidades, né? E aí isso nasce exatamente do princípio lá do que imaginava Allan Kardec. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro, no programa Luz na Penumbra, quase que não sai o nome Luz na Penumbra, estudo de obras póstumas, em que vocês estão acompanhando o estudo do capítulo Constituição do Espiritismo e aqui no subtítulo Comissão Central. Nós estamos lendo as atribuições principais da Comissão Central que Kardec imaginava que seria fundamental. Já lemos praticamente todos os pontos, chegamos ao 10º, são 15 pontos. E a gente então vai partir para o 11º, a administração dos negócios materiais. Muitas pessoas acreditam que o Espiritismo faça apologia à pobreza, apologia, né, que engrandeça a condição de necessitados, de pobrezinhos, nada disso. A doutrina espírita não faz apologia à pobreza, a doutrina espírita não nega a importância dos recursos materiais. Nós estamos na matéria, precisamos dos recursos materiais. A Rádio Rio de Janeiro, acabei de falar no início do programa, a necessidade que nós temos de continuar crescendo com o Clube da Fraternidade para que possamos manter a rádio no ar, porque vocês sabem, ao longo dos anos, existe até aquela palavra, né, carestia. As pessoas vão no supermercado e já não compram mais do que compravam antigamente. Então, os recursos que nós temos hoje são recursos que não dá mais para aquilo que nós tínhamos de obrigação no passado. Hoje nós temos uma obrigação muito maior. Aumentou tudo. A conta de energia, tanto da sede na ilha, quanto no parque de transmissão em Magé, é uma conta muito cara, são contas muito caras. Por quê? São equipamentos pesados, tem vários aparelhos de ar-condicionado, porque são necessários não só para o conforto das pessoas, porque tem que ter, que trabalham na rádio, mas também para os equipamentos. São equipamentos que não podem ter uma temperatura alta quando estão trabalhando.
Então é preciso que o ar-condicionado esteja ligado. Existem aparelhos que consomem muita energia, então tanto na sede, na ilha, quanto em Magé, a conta de luz, digamos assim, para ficar mais fácil de entendermos, é uma conta alta, são contas altas. Nós várias vezes já estudamos uma forma de diminuir, de colocar painéis fotovoltaicos, que é aquela energia solar, mas além de ser caro para implantarmos, ainda não dá, pela tecnologia que existe, de implantar, que existe essa tecnologia, né, de implantar em todos os lugares. Então a rádio tem uma limitação de espaço. Como é que vai colocar um monte de painel solar no telhado da rádio se não tem espaço? Existe uma necessidade de se apontar a esses painéis solares para o norte, para poder captar mais luz solar. E não tem como, tanto na sede quanto em Magé, ter essa condição técnica. Então a gente fica limitado. Os custos vão aumentando. Tivemos que reduzir o quadro de funcionários em 10 pessoas, mas a despesa continua alta, porque não tem jeito. Ou a gente tem essa despesa e a gente consegue cobrir essa despesa com o Clube da Fraternidade, no 33861422, ou a gente não consegue manter a rádio no ar. Então, por isso que os recursos financeiros são fundamentais, sim, fundamentais. A administração dos negócios materiais, porque nós temos o prédio na Ilha do Governador e nós temos a antena, né, o parque de transmissão como um todo, lá em Magé, e nos foram doados alguns imóveis, pequenos imóveis e tal, e que nós precisamos administrar. Essa administração dos bens materiais ou dos negócios materiais, como cita aqui Kardec no 11º item, é fundamental para cada instituição que vive no mundo, não tem jeito. 12º, a direção das seções da sociedade, ou seja, a Comissão Central seria responsável pelas seções da Sociedade Espírita de Paris, como acontece hoje em dia nos centros espíritas. Nós temos lá grupos de estudos, nós temos lá palestras, temos reuniões dedicadas à cura, reuniões dedicadas ao atendimento a pessoas com necessidades especiais, temos visitas a orfanatos, a asilos, penitenciárias, hospitais, temos as pessoas que vão realmente para as ruas para entregar quentinhas, né, comida para as pessoas em situação de rua. Então a direção das seções da sociedade como um todo, a organização de uma instituição espírita para atender tudo aquilo que o Espiritismo, e principalmente quando Kardec coloca, não só aqui em Obras Póstumas, mas no Livro dos Médiuns, que trata da constituição dos centros espíritas, ele faz uma abordagem para mostrar que não é simplesmente reunindo meia dúzia de pessoas em torno do Livro dos Espíritos que se constitui um centro espírita, uma instituição espírita. Tem que ter todos esses fatores aqui para que não nasça morto, né? Comece ali, daqui a pouco não dá, não tem continuidade e morre. Então tem que nascer realmente como uma instituição com todas essas bases, com todos esses 15 itens aqui que Kardec coloca como pontos principais dessa comissão central. 13º, o ensino oral. A direção das sessões da sociedade é o 12º e o ensino oral é o 13º, ou seja, palestras. Mas para palestrar, meus irmãos, é importante que se diga, é preciso que o palestrante, primeiro, ele entenda realmente a doutrina espírita. Ele tenha conhecimento da doutrina espírita. Não precisa ser um profundo conhecedor.
Ele pode falar sobre um tema só dentro do Espiritismo, mas ele tem que dominar aquele tema. A gente, às vezes, pela nossa vaidade, a gente quer falar sobre tudo que tem lá no Espiritismo. A gente não vai conseguir, porque nós não temos domínio de tudo. Seria uma pretensão muito grande conhecer tudo. Não conhecemos, não temos como. E aí, o que ocorre? Quando a pessoa foca e fala, isso aqui eu conheço, eu vou transmitir para outras pessoas. O ensino oral. Falar a respeito daquele ponto que você domina. Tem gente que conhece muito de mediunidade, mas não conhece de evangelho. Tem gente que conhece muito de evangelho, mas não conhece de mediunidade, não conhece de administração, não conhece de vários outros pontos que poderíamos estar falando aqui. Então, quando nós nos arvoramos em sermos palestrantes espíritas ou expositores, como algumas pessoas chamam, nós precisamos conhecer aquilo que nós vamos falar. Conhecer mesmo, nos aprofundarmos, estudarmos. Tem uma outra coisa que precisamos, é entendermos que o nosso conhecimento ele é limitado pela nossa capacidade. Nós não temos capacidade de conhecer tudo, volto a dizer. Então, a gente tem que ter essa... Não pode ter vaidade, porque o ensinamento não é do João, não é do Eduardo, não é do Valdenir, não é da Olímpia, não é do Gastão. O ensinamento é de Deus, o próprio Jesus. Ele disse, aquilo que vos trago não é meu, mas daquele que me enviou. Então é muito importante termos na cabeça isso. Quando formos passar alguma coisa, olha, isso aqui não é meu não. Isso aqui é de Deus, é de Jesus. 14º, as visitas e instruções às reuniões e sociedades particulares que se colocarem sob o seu patrocínio. Claro, quando as pessoas se organizam e querem fundar uma instituição espírita, é preciso que alguém vá ensiná-los a fazer. Como é que eu faço? Eu quero fazer uma... Porque antigamente as reuniões de sociedades eram familiares, os centros eram na casa das pessoas. Aí depois, claro, extrapolou e hoje fica difícil ser na casa de alguém. Hoje tem os centros espíritas mesmo, mas quantas e quantas histórias nós conhecemos aí de centros espíritas que hoje existem que eram na casa das pessoas. Na casa dos seus fundadores. Então, tinha que ter esse entrosamento e as pessoas tinham que ser instruídas. Era uma das atribuições dessa comissão central. E 15º e última atribuição, a convocação dos congressos e assembleias gerais. Estas atribuições, os membros da comissão as distribuirão entre si, conforme a especialidade de cada um, sendo eles, se for preciso, assistidos por certo número de auxiliares ou de simples empregados. Bom, aqui nós temos algo maior, que eram exatamente as Assembleias Gerais, porque Assembleias Gerais são exatamente para que nós pudéssemos ou possamos ter a administração da instituição sempre acompanhada pelo conselho. Aqui na rádio já falei, são 42 conselheiros, 8 diretores executivos que fazem parte desse conselho e que de vez em quando, 2 vezes por ano pelo menos, nós temos as nossas assembleias para mostrarmos, né? A diretoria executiva vai mostrar para o conselho o que está fazendo, como está fazendo e quais são os planos. E aí o conselho aprova ou não aquela determinação. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa, agradecendo a todos que estão aí ligadinhos nos 1400 kHz AM, também pelo Rádio Rio de Janeiro Digital, e daqui a mais uns dias, 2, 3 dias, o nosso Caio coloca no YouTube esses programas aí. Não desligue o seu rádio, não saia da internet, pois vem aí o programa
do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do programa Luz na Penumbra, com o nosso irmão Antônio de Pádua. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Vamos dar continuidade aqui ao programa Luz na Penumbra para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui no seu capítulo 10º. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E vamos dar prosseguimento ao estudo da misericórdia. Como nós vimos no outro programa, é importante a misericórdia, o perdão, as ofensas, que é o que vai facilitar a nossa ascensão ao mundo de Deus, porque vai nos forçar a diminuir o orgulho, diminuir a brabeza, a beligerância, a malícia. Tudo isso tende a diminuir quando eu começo a me esforçar em aceitar uma ofensa sem revidá-la, que é um esforço muito grande que nós temos que fazer contra nós mesmos. Esse não revide. A tendência natural nossa é revidar. E quando nós fazemos um esforço para não revidar a ofensa, até para esquecer a ofensa, não humilhar a quem nos ofendeu, não discriminá-lo, nós estamos fazendo um esforço muito grande dentro de nós, nos livrando do orgulho e do egoísmo, que é o que atrapalha a nossa evolução. Então, a médio e longo prazo, isso vai facilitar em muito nós adquirirmos as outras virtudes, como diz a brandura, a benevolência, a paz, a feitura da paz, a singeleza, simplicidade. Tudo isso vai ficar mais fácil para nós. Por isso que é aquele negócio, nós temos que derrubar uma montanha, temos que começar com a marretada braba, ou até jogar dinamite para tirar as pedras grandes. Depois vai diminuindo, vem só aquela escavadeira para pegar a brita miúda. Tem que começar para tirar o que mais atrapalha, que são as pedras grandes. Então o que atrapalha em nós mesmo é o orgulho, o egoísmo. E para dinamitar isso, temos que usar a misericórdia. É a nossa alavanca para tirar essa pedra que atrapalha, que é amarrada aos nossos pés e nos puxa para baixo, que é o orgulho e o egoísmo. E se fizermos isso sem segundas intenções, sem ofender a quem nos ofendeu, sem deixar transparecer nenhum resquício de que, olha, nós estamos por cima, te perdoamos, é um segundo passo também difícil. Essa atitude é difícil também. Perdoar é difícil e perdoar com discrição é muito mais difícil. Então eu não estou pedindo a vocês, eu sei, nada fácil. Não é fácil. Eu digo sempre, se fosse fácil, nós já estaríamos fazendo isso há muito tempo, né? Se não fazemos é porque não é fácil. Agora, pelo menos, nós estamos aceitando ouvir falar disso, de amor, perdão, misericórdia, etc. Já paramos para ouvir. Antes não dávamos nem bola, passávamos batido. Agora já estamos ouvindo e estamos chegando à conclusão que temos que trabalhar nisso. Mas não vou enganar ninguém, achar que é mole. Não é mole, é difícil. Mas temos que começar. Se é que nós queremos sair da confusão em que nós estamos metidos. Quisermos sair dessa confusão, irmos para o braço de Jesus, temos que nos esforçar e não vai ser fácil. Então, dizer aqui, a reconciliação com os adversários. São os itens 5 e 6 aqui deste mesmo capítulo 10º. Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26.
reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, a fim de que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais mandados para a prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centavo. O que Jesus quis dizer com isso? Porque a gente, de repente, acha que podemos conviver com um inimigo nosso, desprezá-lo, revidar as coisas que ele faz conosco. Jesus está pregando o contrário, está dizendo, olha, vai lá, reconcilia-te com essa pessoa, com esse possível inimigo, adversário, enquanto nós estamos aqui com ele. Porque vai que amanhã ele suma e vai fazer cangancho de você lá para quem de direito e você vai acabar sendo preso. Então é melhor diminuir essa divergência. Então, diz Kardec, na prática do perdão, assim como do bem em geral, há mais do que um efeito moral. Há um efeito material. Interessante, porque a gente pensa que todos esses comportamentos se relacionam com a nossa parte moral, né? Mas Kardec diz que há um efeito também material. A morte, como sabemos, nós espíritas, não nos livra de nossos inimigos. Verdade. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. Ou seja, nós sabemos que os nossos inimigos aqui, não é porque morreram, passaram a ser nossos amigos, continuam inimigos. E se puder nos atrapalhar, vão nos atrapalhar com muito mais facilidade, que eles podem nos ver e nós não podemos vê-los. É por isso que o provérbio que diz, morto animal, morto veneno, é falso quando aplicado aos homens. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre, para mais facilmente atormentar, ferir os seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Devemos ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, como a subjugação ou a possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram motivo pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que eles mesmos fizeram, ou se tal não ocorreu, por terem faltado com a indulgência, a caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os males que haja causado ao seu próximo, que perdoe seus inimigos, a fim de que se apague antes que a morte lhe chegue toda a causa fundada de animosidade posterior. Por essa forma de um inimigo destinado neste mundo se pode fazer um amigo no outro mundo, ou pelo menos ficar do lado justo. E Deus não admite que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Então, claro, se você perdoa aqui seu pretenso inimigo, leva a chance dele virar seu amigo, ou pelo menos ficar neutro, não lhe perturbar. Agora, mesmo que ele venha a não entender isso, queira lhe perturbar, Deus não vai permitir, porque você perdoou. Você fez aquilo que Deus pede. Então ele pode tentar que não vai conseguir. Então você ganhou o jogo de qualquer maneira. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente com o fito de apaziguar as discórdias no curso de nossa atual existência, mas para evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis da prisão, diz ele, enquanto não houverdes pago o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Ora, enquanto eu não amar o próximo como a mim mesmo, eu vou estar pagando. Então, para me livrar desses pagamentos, eu tenho que, quando aparecer uma chance, ir pagando. Um centavinho aqui, outro centavinho ali. Porque se eu consigo perdoar essa pessoa, que é meu adversário, me reconciliar com ele, é menos uma encrenca. Eu já paguei alguma coisa. Eu estou cumprindo a lei de Deus. É menos um. Nem milhares aí que eu tenho que acertar. Milhões, talvez, não sei. Mas pelo menos é menos um.
E Deus está vendo, ó, não, Antônio está começando a entender o espírito da coisa. Não, vou mandar mais uns outros aí para perto dele, para ver se ele perdoa também. E se eu conseguir insistir nisso, e perdoa um aqui, outro ali, daqui a pouco, opa, tem pouca gente já me perturbando, eu estou mais leve. Vida que segue, já fica mais fácil para mim avançar no processo de ascensão ao reino de Deus. Por isso que eu tenho que falar que tem uma vantagem material, não só moral, na minha ascensão moral, mas materialmente falando, eu deixo de ser atacado por esses antigos inimigos, passam a ser meus amigos, ou no mínimo indiferentes, já está de bom tamanho. Se em vez de um inimigo, a pessoa agora é indiferente, não lhe trata mal, lhe cumprimenta e tal, dá bom dia, boa tarde, está tudo bem, ótimo. E pena daqueles que não entendem isso, eles vão ficar lá, sofrendo, remoendo encrenca, remoendo ódio, remoendo o passado, essas coisas todas. E você está livre. Que alguma coisa que você tinha contra ele, você perdoou, deixou para lá. E ele é que está inculcado. Mas vai ficar ele lá com a inculcação dele, porque Deus não vai permitir que ele faça nadinha contra você. Porque você já fez por onde mudar o seu rumo. Você saiu da rota de colisão com as coisas ruins e passou aí com a rota do reino de Deus. Por falar em reino de Deus, tem aqui outro item, que é o sacrifício mais agradável a Deus. Qual será esse sacrifício mais agradável a Deus? Também Kardec baseia-se em Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Se, portanto, quando fordes colocar a vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com vosso irmão. Depois, então, voltai para oferecer-lhe. É a mesma coisa do outro item. Quer dizer, olha, se ainda tem pendência com um, com o outro, não adianta ir lá no templo, fazer oferta, prece. Não vai, porque você tem o coração ainda preso a essas coisas. Esse ódio, rancor, mágoa. Então, essa sua prece, a sua oferenda, não vai ter nenhum valor. Tem que se livrar disso. Não digo nem antes, mas concomitantemente, tem que se livrar disso. Ao mesmo tempo que você perdoa, livra disso, você pode fazer a sua prece, oração, oferenda, dádiva, o que for, para essa pessoa, para qualquer quer que seja. Como ele mandou no outro lá, pediu para a gente se reconciliar enquanto está a caminho com o adversário, agora está dizendo a mesma coisa. Você tem alguma coisa com algum adversário, vai lá, acerta, para depois vir ao templo, orar, fazer as suas preces. Kardec nos diz assim, quando Jesus diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de apresentar a vossa oferenda ao altar, está ensinando que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar a ele para ser perdoado, é preciso haver perdoado e reparado os males que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a oferenda será aceita, porque virá de um coração puro, isento de todo e qualquer pensamento mau. Então, se eu vou no templo, ou mesmo sozinho, vou orar aqui para Deus, em louvor a Deus, ou vou em agradecimento, ou vou fazer um pedido, tudo isso não vai ser considerado se você está tratando o seu irmão com ódio, rancor. O seu coração está cheio de mágoa. Não vai valer. Esse sacrifício de você orar, de você se ajoelhar, de fazer isso, fazer aquilo, não vai adiantar nada. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha um coração limpo, puro. Então, quer que você vá lá e perdoe qualquer tipo de ofensa. Aí, esse sacrifício para você é duro. É um sacrifício. Porque é muito mais difícil fazer isso que fazer uma prece. Vamos combinar. É muito mais difícil perdoar alguém do que subir a escadaria da igreja da Penha de joelho. Ou sair dando chibatada nas costas, andar com o pé em cima de brasa, como tem muita gente. Isso é muito mais fácil que perdoar alguém, gente. Por isso que o sacrifício que Deus pede para nós não é nada disso. É perdoar o outro, porque é difícil. Eu já falei aqui, é difícil, muito difícil, para lá de difícil. Mas é o sacrifício que Deus quer, é o que interessa a Ele. Deus materializou o preceito porque
Os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. Então, só Jesus realmente falou para eles, né, de oferta ao altar, porque naquela época era o costume dos judeus fazer isso. Nós hoje não temos esse costume de ir lá em altar algum fazer oferta, essas coisas. Nós fazemos em pensamento as nossas preces. Oferecemos todo o nosso louvor, o nosso amor a Deus. Tudo bem, mas Deus só vai aceitar se tivermos perdoado nossos inimigos primeiro. Senão ele vai achar que é hipocrisia nossa. Está aqui me louvando, né? Agradecendo, muito humilde, mas tudo falso, porque não perdoou fulano. É a mesma coisa. O cristão não oferece dons materiais, já que espiritualizou o sacrifício. Mesmo assim, o preceito ganha ainda mais força. Ele oferece sua alma a Deus e essa alma tem que ser purificada. Entretanto, no templo do Senhor, deve deixar de fora todo o ressentimento de ódio e animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis o que ensinou Jesus por essas palavras: deixai vossa oferenda junto ao altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável a Deus. Se nós queremos agradar a Deus, tem que ser com essa atitude de perdoar os filhos de Deus. Não é que eu quero agradar o pai, eu agrado o filho. Não vou brigar com o filho, se eu quero agradar aquele pai, aquela mãe. Então, o pai vai ficar feliz, meu filho aprontou com ele, mas ele perdoa meu filho. Gente boa, hein? Tá bom. Porque o pai vai reconhecer que o filho pisou na bola. Quer dizer, pô, meu filho pisou na bola, mas ele foi lá e perdoou. Gente boa. Então, tudo bem. Essa é a ideia. Há também aqui mais uma passagem, também em Mateus, agora no capítulo 7, versículos 3 a 5. O cisco e a trave no olho. Vamos ver se dá para nós estudarmos ainda hoje, senão podemos ler um pouco dela hoje e no próximo programa nós daremos continuidade. Como é que vedes um cisco no olho do vosso irmão e não conseguis ver a trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, vós que tendes no vosso olho uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o cisco do olho do vosso irmão. É aquela história da hipocrisia, justamente. Eu vejo sempre as coisas dos outros, erradas dos outros. As minhas eu passo batido. Então, quando alguém me ofende, uma coisinha à toa, para mim é uma grande ofensa. Quando eu faço uma ofensa terrível, uma ingratidão com os outros, uma coisa à toa. É o nosso modo egoísta de ser, o nosso modo orgulhoso de ser. Por isso que eu digo, perdão e misericórdia, humildade, é que vão quebrar o nosso orgulho. Uma das imperfeições da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar a si mesmo, seria preciso que o homem pudesse ver o seu interior num espelho e, de certo modo, pudesse transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Jesus, não faça isso comigo, não. Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a disfarçar para si os seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Essa imperfeição é essencialmente contrária à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, ter ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exaltaria? Se o orgulho é fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como causa geradora de todas as ações humanas. Por isso é que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. É o que eu tenho falado aqui nesse capítulo. A maneira de derrubar o orgulho é com perdão, misericórdia, humildade. Tudo isso gera o amor. E aí é a forma que eu tenho de acabar com o meu orgulho, a minha hipocrisia. Porque eu disse, eu não vou ser mais orgulhoso. Não vai conseguir. Porque para deixar de ser orgulhoso, eu tenho que deixar de ser brabo, tenho que deixar de ser beligerante,
né? Deixar de ser intransigente, de não perdoar os outros. Então, vai ser um esforço inglório. É melhor tentar acertar essas coisas e automaticamente o meu orgulho tende a desaparecer. Porque a gente vê só aquele ditado popular, macaco só vê o rabo do outro. Macaco. É a mesma coisa, nós fazemos isso. Só vemos o defeito dos outros. Havendo um defeitinho à toa, nós aumentamos. E agora, nossos defeitos graves, não, é uma coisa à toa. Eu bebo só socialmente. Ele é bêbado. Bebeu 2 copos de cerveja, é bêbado, viciado. Não, eu tomei aqui uma garrafa de uísque, mas eu bebi socialmente. A gente faz isso. Entendeu? Então, é isso que Jesus está falando. Nós temos que ser humildes, reconhecer os nossos próprios defeitos, olhar para o espelho e tentar se examinar como nós somos por dentro. Eu tenho dificuldade de fazer isso. Tenho muita dificuldade de olhar para o espelho. Procuro nem olhar muito, porque começa a ver coisas que eu não devia ver. Acho que estão por dentro. Porque acho que por fora não tem mais jeito. Nessa altura do campeonato, não tem mais jeito. Já estou acostumado. Mas acho que por dentro, eu estou doido para me livrar delas, mas é um esforço muito grande. E eu todo dia me esforço de um lado, ando 10 metros para frente e recuo mais 5. Ando mais 10, recuo mais 5. Porque é difícil, gente. É muito difícil. Já estou aqui tentando, mas acredito que vou sair dessa um pouquinho menos ruim do que quando eu cheguei. Espero que todos nós possamos alcançar essa glória. Sair desta vida menos ruins do que como chegamos aqui. Sair daqui bom, perfeito nesta vida, seria uma utopia. Mas sair um pouquinho menos ruim, eu acho que não vai ser muito complicado se nós decidirmos que vamos melhorar a nossa situação. É isso que eu desejo para todos vocês, aquilo que eu desejo também para mim, né? Que possamos cada dia ir destruindo essa tonelada de pedra que tem no nosso coração, que é o nosso orgulho e nosso egoísmo. Ficamos hoje por aqui, uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.